Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que os vossos profetas sejam verdadeiros. O ser humano terrestre atingirá seu pleno desenvolvimento na ressurreição, quando ocorrerá o encontro com Cristo. Celebremos o Senhor, que neste meio da Bíblia nos convida a acolher a palavra de Deus com um coração generoso e perseverante. Como semente, a vida do cristão é vocacionada a dar fruto de ressurreição. Na parábola narrada por Jesus, a semente que caiu em terra boa corresponde às pessoas que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Leitura da carta do apóstolo Paulo a Coríntios, 1 Coríntios 15, 35 a 37. Irmãos, alguém perguntará: como ressuscitam os mortos, insensato? O que semeia não nasce sem antes morrer. E quando semeia, não semeia o corpo da planta, que há de nascer, mas o simples grão, como o do trigo, ou de alguma outra planta. Pois assim será também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção, ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em vigor. Semeia-se um corpo animal, ressuscita-se um corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um espiritual. Por isso está escrito: o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 55, 56. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Meus inimigos haverão de recuar. Em qualquer dia em que eu vos invocar, tenho certeza o Senhor está comigo. Confie em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Devo confiar a Deus os votos que vos fiz, e vos oferto um sacrifício de louvor, porque da morte arrancaste minha vida, e não deixaste meus pés escorregarem, para que eu ande na presença do Senhor na luz da vida. Evangelho de Lucas 8, de 4 a 15. Feliz que observa a palavra do Senhor de reto coração, e que produz muitos frutos até o fim, perseverantes. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão de todas as cidades e iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por um. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vê o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sob a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquele que cai entre espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que cai em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Diante da soberba e da injustiça, Deus se põe ao lado do pobre e injustiçado. Sua palavra nos revela seu projeto de salvação para todas as pessoas, chamando a uma vida de constante fidelidade. Leitura da profecia do profeta Amós, de 8, de 4 a 7. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causai a prostração dos pobres da terra.
Vós que andai dizendo, quando passará a lua nova para vender bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandália, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 112, 113. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai, louvai o servo do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para toda a eternidade. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra. Levanta da poeira o indigente e do lixo retira o pobrezinho, para fazê-lo sentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do povo. Leitura da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 2, de 1 a 8. Caríssimo, antes de tudo recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos que governem, por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Esse é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para esse testemunho eu fui designado pregador e apóstolo. E falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs, na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Lucas 16, de 1 a 13. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de desbanjar os seus bens. Ele chamou e disse: o que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estava devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deve meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreva 50. Depois ele perguntou ao outro: tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é justo nas pequenas, também é justo nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Na primeira leitura, segundo o profeta Amós, Deus jamais se esquecerá da opressão e da exploração cometida contra os pobres. O profeta faz forte denúncia contra a injustiça praticada no seu tempo. Uns têm muito, outros não têm quase nada. Essa triste realidade continua em nossos dias. Os pobres são sempre os mais oprimidos e desprezados. Paulo nos convida a rezar por todos, também pelas autoridades constituídas, para que assumam o compromisso com a paz e a justiça e proporcionem vida digna ao povo. O fundamento disso é o próprio desejo de Deus, que quer a salvação de todos e enviou Jesus como mediador entre ele e a humanidade. Jesus elogia o administrador de negócios, não pela desonestidade deste, mas pela sua esperteza. Não deve ser imitado na sua injustiça, mas na sua esperteza e providência.
em relação à sua condição futura. A parábola se aplica principalmente àqueles que administram os bens do povo, para que evite a ganância e não prejudique os pobres. O seguidor de Jesus precisa ser honesto e criativo na administração do bem comum. O certo é que não podemos servir o reino de Deus e ao mesmo tempo o reino do dinheiro, pois são incompatíveis. Enquanto o primeiro está fundamentado no amor, na justiça e na solidariedade, o segundo baseia-se na ganância e na injustiça e no egoísmo. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.